Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro, para repercutir aqui com vocês os fatos que aconteceram na tardinha de ontem, à noitinha de ontem, que estão deixando muitas pessoas inquietas, algumas inconformadas, outras tantas revoltadas e muitas outras iludidas, que foi a soltura do ex-ministro de Bolsonaro, o senhor Anderson Torres. Quero sublinhar aqui na abertura desse nosso encontro que ele não foi absolvido, ele não está solto porque ele foi declarado inocente, correu um processo e isso aconteceu. Não, a situação para ele ainda continua muito complicada. Se coloquem na situação dele, alguém que foi ministro, foi delegado da Polícia Federal, aliás, era delegado da Polícia Federal e que está com tornozeleira eletrônica, não pode circular para qualquer lado. Ele não pode se comunicar com qualquer pessoa, ele não pode ir para as redes sociais, ele não pode deixar o nosso país e sabe que a espada da justiça está sobre a sua cabeça e que inúmeros indícios de que ele será condenado finalmente estão rodando por todos os lados. A cada instante, mais situações estão acontecendo. Não dá para voltar atrás com a frase que eu digo sempre aqui para vocês, que a fila está andando, porque ela continua a andar. Como qualquer fila, gente, ela tem que ter uma ordem. As pessoas são atendidas por ordem cronológica, você tem que pegar uma senha, tem um atendimento que é feito lá na frente, tem um espaço físico que a fila ela é organizada, tem horário para a fila. Assim também é no processo penal. A coisa não pode ser caracterizada como uma bagunça, né? Que para atender o nosso sentimento de justiça, né? E na cabeça de muitas pessoas, sentimento de vingança. Quantos de nós aqui não queríamos ver, não gostaríamos de ver essas pessoas sendo julgadas em outro sistema penal, né? Sistema penal muito mais duro do que o nosso. Mas o que nós temos é esse aí. E esse que está aí, ele já causa sofrimento suficiente. Roberto Jefferson, que não nos deixe mentir, o Daniel Silveira, outros tantos aí que estão na papuda, que estão agarrados. Ontem foram 2 condenados também, aqueles do atentado à bomba frustrado. Enfim, já estão ali presos definitivamente, vão ter que recorrer a alguma situação no Supremo Tribunal Federal, mas... enfim, não tem como escapar dessa situação. Então a fila continua a andar, a cada instante mais personagens são identificados e mais elementos comprovam a responsabilidade dessas figuras todas nos crimes. Então, gente, não pensem vocês que o final de semana dessas criaturas será muito melhor, não. Hoje, eles não têm mais o poder das instituições para protegê-los. Essa gente está com as pernas e as mãos atadas. E agora chegou a hora de muitos maus feitos que eles fizeram serem responsabilizados. Isso está acontecendo. Então, tem gente comemorando aí, o mundo da direita, da extrema-direita, eles estão dando cambalhotas, né, achando que a fila deu uma parada, que o atendimento lá no guichê foi suspenso, mas não. A coisa continua a andar e eu vou conversar com vocês, explicar aqui algumas questões jurídicas que são de fáceis compreensões para a gente entender o que vai acontecer, né, daqui para frente. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, que não nos conhecia, para se inscrever aqui conosco. Você que é muito bem-vindo. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, recomende, compartilhe, são formas de você ajudar outras pessoas também a conhecerem o nosso portal, enfim. E se puder, mande seu comentário e dê o seu joinha, porque também são muito importantes. Todos os dias eu abro um chat aqui para conversarmos entre 5 horas, 5 e meia, às vezes eu estendo mais um pouquinho, né, antes de entrar no ar. E se você puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar aqui o nosso portal. E o nosso clube de membros, ainda bem, está crescendo a cada dia, assim como o número de inscritos aqui no nosso portal. Então vamos todos seguir em frente, porque, como eu disse a vocês, a fila continua a andar. Bom, gente, ontem eu estava fazendo papo aqui com vocês, né? E aí teve a notícia aí da soltura do Anderson Torres. Não deu para comentar porque foi muito em cima e eu não gosto de comentar nada sem saber com alguma exatidão do porquê algumas coisas estão acontecendo. Senão a gente acaba fazendo comentário muito precipitado. Mas o pano de fundo dessa história toda está mostrando que explodiu tudo. Essa gente toda, eles estão todos desconfiados agora uns com os outros, não tem mais poder de proteção uns para com os outros. Acabou o discurso, estão esvaziados, estão vendo que estão ficando cada vez mais exprimidos, cada vez mais o cerco jurídico, o cerco constitucional, o cerco institucional, ele está começando cada vez mais a apertar essa gente.
Isso provoca algumas cisâneas, como eu comentei com vocês, né? Carlos Bolsonaro barra acesso do pai às redes sociais desde o anúncio que abandonaria perfis. O Bolsonaro está totalmente isolado, gente. Alguém que fazia o que ele fazia as lives, berrava, agitava, fazia motociata, ia para templo, e passeata com Jesus, não sei o que, e ameaçava, e está totalmente mudo, está apagado. E o filho dele é o principal responsável por ele não ter mais acesso, ele vai ter que criar novas redes, gente. É um negócio absurdo, né? Levando em consideração o que essa gente vivenciou. Então a cisânia está ali, isso deve estar dando um problema entre eles ali, gigantesco. Os outros filhos não estão dizendo absolutamente nada, estão se fazendo de mortos, não falam de Cid, não falam de Anderson Torres, exceto para jogarem alguma mentira aqui, outra colar, tentando desviar o foco das coisas que estão acontecendo, com algumas críticas ao governo atual. Nós devemos logo ultrapassar essa fase para a gente começar a ficar mais atento às questões que estão acontecendo no nosso cotidiano, questões relacionadas ao governo Lula, que algumas coisas estão muito mal esclarecidas, mal informadas e, portanto, a gente acaba ficando refém daquilo que os grandes veículos de comunicação estão pautando e até mesmo alguns grupos de direita, né? Pois bem, ontem, enquanto o Anderson Torres estava sendo posto em liberdade, a CNN entrou no ar também, dando mais uma notícia que mostra como tem coisa acumulada contra o Anderson Torres, né? E ele não vai poder escapar disso, gente. A gente tem que aguardar a sentença final, como aconteceu com Daniel Silveira. Vamos lá. Com o bastidor, 5 horas e 13 minutos. Eu conversei com integrantes do Supremo Tribunal Federal e a informação que chega à corte é de que o ex-ministro da Justiça, de Jair Bolsonaro, aparece em conversas tramando contra a corte, conversas que mencionam inclusive a hipotética prisão ilegal, antidemocrática, né, de um integrante do Supremo Tribunal Federal e de que esse ministro deveria ser deixado em local incerto e não sabido. Os termos deixaram estupefatos os integrantes do Supremo Tribunal Federal, das informações. Então, gente, são mais informações que se somam a outras tantas que estão acontecendo, né? E que não apagam já a materialidade de muitos crimes. A gente tem que ter só um pouquinho mais de paciência, né? Porque o mais grave nós já conseguimos superar, que foi tirar essa gente do poder. Imagine essa gente toda no poder. O Anderson Torres estaria, de repente, ministro de novo, o Cid estaria acumulando dinheiro para cima e para baixo, passando joias para cima e para baixo, o Bolsonaro teria embolsado diamantes, o sanfoneiro macabro estaria em algum órgão aí atazanando ao nosso juízo, enfim, o garimpo continuaria a agraçar nosso país, o desmatamento, a morte de indígenas. Então não foi pouca coisa que nós fizemos, não. Agora a gente tem que cobrar a justiça, a gente tem que acreditar, não podemos fazer o discurso, no Brasil não tem justiça, nada acontece, porque isso acaba criando um ambiente que legitima, inclusive, situações injustas, né? A gente tem que mostrar que nós estamos atentos e que a gente não vai permitir que essa gente escape sem ser responsabilizada. Olha, os elementos, gente, do dia da eleição, que o Anderson Torres praticou crimes, são muito grandes. Nós nunca tivemos bloqueio de ônibus em época de eleição aqui no nosso país. Eu vi algumas estatísticas mostrando que do primeiro turno para o segundo turno, as operações da Polícia Federal, Rodoviária Federal, subiram 354% nas regiões onde Lula foi mais votado. Mas se você comparar com o que foi feito em 2020 e em 2018, nós temos aí um aumento de 5.000%, porque não tinha nenhum tipo de impedimento do eleitor provocado pela Polícia Rodoviária Federal. Aliás, a legislação brasileira, os princípios constitucionais, eles impõem que as autoridades facilitem a ida do eleitor para o dia do voto e não dificultem. Então essa gente quis roubar a eleição do nosso povo, então isso não foi pouca coisa. No dia eu até transmiti aqui, eu estava online com vocês, e toda hora recebia notícias como essas aqui, informes, que estavam sendo compartilhados por outros canais, como no UOL também. Vamos acompanhar que se trata. Pedindo que algumas pessoas possam deixar de vir votar. Parece orquestrado? Parece sim. Neste ano eleitoral, a Justiça, o STF, depois o TSE, também numa resolução, eles facultaram aos gestores municipais e estaduais. E aí o Josias aqui, ele reforça aquilo que a gente estava dizendo aqui, né? Que estava havendo uma sabotagem no processo eleitoral naquele dia, naquele domingo. Voltando aqui à questão jurídica, gente, artigo 302 do Código de Processo Penal.
A prisão preventiva será decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então, o Piu-Piu, o senhor Anderson Torres, ele está com a espada sobre a cabeça dele. Qualquer transgressão, ele volta para a cadeia e numa situação muito pior. Então, gente, ele está absolutamente neutralizado. O que podia ser feito para se levantar todas as provas de que ele cometeu o crime já estão ali sedimentadas, agora é aguardar o julgamento, e o julgamento vai acontecer. Só que os bolsonaristas que vivem no mundo paralelo, ontem eles estavam na Câmara, né, todos golpistas a favor da tortura, da ditadura, do Estado autoritário, mas estavam defendendo o direito de se transgredir nas redes. Né? Gente, você chegar para o criminoso e dizer que ele não vai poder mais praticar o crime, que ele tem que respeitar a lei, ele fica angustiado, né, fica desesperado. Então, quando tem alguma noticiazinha que algum bandido sofreu uma atenuação no sofrimento, aí eles comemoram. Mas é comemoração passageira, tá? Vamos conferir aqui um detalhe que é o seguinte, eles atacam muito o Alexandre de Moraes, mas quando o ministro Alexandre de Moraes sentencia, dá uma decisão, né, que faz... que é coerente com o processo penal brasileiro, eles dizem que é o Poder Judiciário, não foi Alexandre de Moraes, né? Eles não gostam de reconhecer absolutamente nada. Vamos acompanhar esse trecho aqui que chega a ser anedótico. Vamos lá. Só para uma comunicação inadiável, o Poder Judiciário determinou agora a soltura do ministro Anderson Torres. Maravilha! Maravilha! Então comemoraram, estão felizes da vida, gente, mas olha só, a fila continua a andar, tá? A fila não foi desfeita, as pessoas não foram para casa, está todo mundo com a senha ali na fila e chegará a hora do atendimento de cada um. E nós que estamos vendo essa fila caminhar, essa fila andar, a gente tem que ajudar que ela siga o seu curso. A gente tem que dizer que ela deve continuar o seu curso e pressionar para que o guichê atenda essas pessoas num prazo razoável, né? Para a gente ver todo mundo atendido nessa fila da justiça aqui no nosso país. Gente, eu fico por aqui, mais tarde temos mais coisas para conversar aqui, porque tem muita coisa acontecendo no Brasil, tá bom? Olha, não perca as esperanças de ver justiça, não. Uma coisa é vingança, outra coisa é justiça, tá bom? Vamos seguir em frente. Tchau.